Alô, amigos! Agora em definitivo. Bem, amigos? Tudo bem, queridos? Vamos embora. Vamos Lá. para o 7º questionário nosso. Espero que a galera esteja fazendo, né, pai? A ideia é essa. Eu acho que da nossa parte, cara, eu acho que mais nós não temos que dar. É o que Porque tá... é exaustivo, é tudo mais. Eu tenho a expectativa, a esperança de que eles percebam isso, que nós estamos fazendo tudo para o bem deles. Tudo bem, sem mas dúvida. Falando de coisa preciosa, fundamental, essencial da carreira. Eu acho que, como eu sempre critiquei e critico as igrejas evangélicas no sentido geral, que não tiveram a incumbência, desprezaram a incumbência que tinham de ensinar e não ensinaram. E eu acho que, do ponto de vista, no dia da minha prestação de contas, eu falei assim: eu sempre critiquei, mas eu me esmerei. Eu e meu filho Daniel. Obrigado, lembra de mim. Esperando lá para O que ver estava na minha mão foi o pessoal não tem mais jeito, não tem mais nada para dar. E aí, amigos, tudo bem com vocês? Bora lá. Maravilha. Então vamos para o 7º questionário, um assunto delicadíssimo, profundo, que é o sangue. Esse é o meu assunto. Primeira pergunta, diz assim, uma pergunta longa, e fala o seguinte: no sacrifício do Velho Testamento, exigia um elemento fundamental para a expiação dos pecados. Qual era? E aí, continuando, como o povo de Israel ficou livre da última praga do Egito, e o que a Bíblia coloca como condição para o perdão. Agora vamos primeiro. Vamos voltar primeiro. A pergunta é: o que era essencial no Velho Testamento? Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Agora precisa entender isso, não pode ficar isso num chavão, alguma coisa. Mas a ideia é essa, é uma compensação. Um inocente, um animal inocente, conforme foi as roupas de Adão até. Mas peraí, sobre compensação, já vamos para o próximo versículo. Você falou só da essência do sangue, que era uma figura importante no Velho Testamento. Que... É uma condição mesmo, na verdade, tipificando o inocente, o sangue puro, inocente, fazendo a compensação pelos meus erros, meus danos. Lá de Isaías 53, o castigo que é nosso, mas que nos traz a paz, estava sobre ele. Né? Amém. Então é importante de que todo o Velho Testamento, especialmente no tabernáculo, tinha muito sangue. As pessoas eram aspergidas em vários lugares e derramavam o sangue do inocente. Com o objetivo, então, existe uma coisa especial no sangue desde o Velho Testamento. Que já tipificava, acenava para o sacrifício de Jesus na cruz, o Cordeiro Imaculado. Perfeito. Tudo isso do Velho Testamento é tudo sombra do que viria. Figura, apontava, placa, sinalização para aquilo que havia de vir. E isso foi importante também, como a pergunta disse, no saída do Egito, do povo do Egito. Isso é uma coisa muito interessante, isso está em Êxodo 12. Está na referência da pergunta. Está na pergunta? Êxodo 12. É que, na verdade, uma coisa muito interessante. Estou preocupado com o tempo, mas não tem jeito. O sangue, o meio que o anjo que destruiria, que mataria todo o primogênito, se ele visse sangue nos umbrais da porta. Isso começa a entender de que o sangue não era para os que estavam dentro da casa. Isso significa que não era para não diz respeito às pessoas que receberiam benefícios. A qualidade das pessoas. Olha isso, não dizia respeito aos benefícios das pessoas que teriam benefícios. Os beneficiários. A qualidade daqueles que receberiam. Por conta de que o sangue na verga, para a parte de fora, o anjo passava, via o sangue. Então o sangue não é para o homem ver, o sangue é para Deus. Vamos chegar, essa é a última pergunta. O mais importante dessa primeira pergunta é entender que desde o começo o sangue tem uma figura importante na questão do perdão, da remissão. E aí a pergunta que vai falar é exatamente isso, como uma condição, sem derramamento de sangue não há perdão. E aí a gente vai desembocar na segunda pergunta, que é por que o sangue é tão importante para a expiação da alma e tem alguma relação com a consequência do pecado. A Bíblia vai falar que o sangue, a vida está no sangue. É a vida, é algo, imagine, sangue derramado, que é a vida em favor da minha vida. Eu já disse para você, é uma compensação. Isso aí. Eu tenho lutado muito e dito isso, você que está me ouvindo aí concorda comigo. Justiça é compensação e o sangue traz justiça. Por que faz isso? Por conta de que o mal que eu fiz, o dano, o mal que não é só que eu fiz, que sou, na verdade o seguinte, é um outro
uma vez que sou mau, eu tenho uma penalidade disso. E qual que é a penalidade? Tem uma sentença, morte. A morte, o salário do pecado é a morte. É sentença. Tem morte. Sentença. Alguém tem que morrer. Morreu, acabou. Morreu, pecou, morreu e acabou. Então, o que aconteceu? O justo, o Cordeiro Imaculado, ele morreu em meu lugar. Ele me substituiu. Eu não sei se tem tempo para te dizer, duas coisas. Olha isso, meus irmãos, não esqueçam disso. Duas coisas fundamentais, saber que tudo que Deus faz é nos tirar do lugar que estamos e colocar o seu Filho. Então, na crucificação, o castigo era meu, ele tirou-nos e colocou o seu Filho. Agora, na nossa vida hoje aqui, na gerência, na presidência da minha vida, ele nos tira, não sou mais eu quem vive. Mas já se pergunta para o próximo questionário, que é sobre cruz, que é essa substituição efetiva no dia a dia. Segura lá. Semana que vem? Semana que vem. Semana que vem. Não, semana agora que vai entrar, né? É o próximo questionário. Mas então é importante dizer que tem consequência direta, porque existia sobre cada um dos pecadores uma sentença de morte, e precisa alguém morrer, e a Bíblia vai falar: quando há o derramamento, a vida está no sangue, alguém está morrendo quando o sangue está sendo derramado, antigamente como figura do Cordeiro, e depois efetivamente quando há o derramamento do Senhor Jesus, do sangue dele, e aqui ainda e uma preocupação, veja bem, qualquer tribunal, até o STF, você tem recurso. Mas podia ter recurso de uma causa, uma penalidade, de uma sentença. Rever alguma coisa. Mas do ponto de vista de Deus, não tem recurso. Dada a sentença, fim, acabou. Ou é literalmente perdoado, ou literalmente condenado. Olha lá o que você vai fazer. E a única forma de perdão é o sangue. Não há outro caminho. Meu irmão querido, você que muitos de vocês, como eu, nós viemos de uma tradição religiosa, cara, não tem sentido. É o único meio para expiação de pecado, para consciência, perdão de pecados, é o sangue. Sem não existe boas obras, não existe beicinho, não existe nenhuma condição. Deus, eu vou fazer um beicinho, vou ficar magoado. Quando chegar no céu, ele vai me ver que vai ser que eu sou tão fofo, vai me deixar entrar. Sem sangue. Tem sangue na sua vida? Tem. Bora. Sangue do Cordeiro. E é importante isso mesmo, eu sempre estou dizendo isso, de que a respeito Deus, o Pai, nos deu o que tinha o mais importante, o maioral, não tem mais nada para dar, irmão. Ou nós cremos nisso, ou já está dado, não tem mais nada para dar. Não pense em obras de justiça, não pense que você é bonzinho, que você é dizimista, de que você dá o... Não esquece, puxa! O que é, de fato, é você crer de que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele morreu por mim, deu a sua vida por mim, e está encerrado esse assunto. É crer nisso, não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. Não adianta, meu irmão, minha irmã, presta atenção, você não presta, como eu também. Você não é bom, eu não sou bom também, mas Ele em mim, aí a coisa muda totalmente, cara. Amém. É importante então que existe essa necessidade da compensação pelo derramamento do sangue, para que haja perdão. E aí entra a figura principal da Bíblia e da nossa vida, que é o Senhor, que aí ele entra e pergunta, a pergunta é: o que significa o sangue na ceia e quando Jesus derramou o seu sangue? A ideia então é que antes de morrer ele vai fazer a última ceia, ele levanta o vinho e fala: isso é o meu sangue derramado por vós, fazer isso na memória de mim. Eu tenho, você convidou? Não, pode falar. Ontem foi a ceia, né? Ontem, gostoso ontem. Legal, maravilhoso. Aliás, escute que coisa. Digo para vocês, tem coisa de especial de Deus aí nesse momento aí. Ninguém aqui, não pense que alguém daqui tem alguma coisa boa. É a misericórdia. O Senhor está respondendo as nossas orações de uma maneira muito estranha, mas está muito bom. Aleluia, muito bom. Mas a questão do sangue, ele tipifica então o sacrifício de Jesus. Eu não posso falar ainda disso, né? A justiça de Deus sendo satisfeita a justiça de Deus exigia que tinha que ser resolvido. Se eu cometi um pecado, se eu cometi um dano, sangue tem que ser derramado. Não, definitivo. E não adianta pensar de outra forma, inventar outro jeito. Não tem jeito. Tem que ser pago. Alguém pensa assim: mas o meu pecado que eu fiz lá em 2010 está esquecido. Não, o manto do tempo
cobriu, não é verdade, está tudo marcado. Não prescreve. Não prescreve, não tem 5 anos, não prescreve. Se fez, se ofendeu, tem que pagar. Legal. E aí é a história, o sangue de Jesus, o Filho inocente, e também puro, imaculado, que isso é, não cometeu pecado, ele tinha que ser esse sangue para compensar-nos das nossas fraquezas. Então hoje, amanhã, daqui a pouco estou chegando para lá, isso eu fico em memória eterna, estou chegando para lá, eu não vou chegar lá, eu sou Eros. Lembra? Evangelho simples, estava até eu de lá. Eu falei assim, não, na verdade eu estou lá de pé e ingresso nos umbrais celestiais, por conta do sacrifício que o seu Filho Jesus fez e que satisfez a justiça de Deus. Lembrando, o sacrifício de Jesus é voluntário. Ele veio, meu irmão, ele veio para morrer. Misericórdia, ele veio. O critério, a tradição, o mundo, eu já falei isso várias vezes, mas pode dizer. O mundo diz assim, imagina que as pessoas têm vergonha de Jesus por conta de que ele é um coitado. Ele foi judiado, né? E aí o diabo sai como campeão. Não, ele veio para morrer, é a missão dele. Ele é voluntário, Deus queria sim, porque Deus não se desdiz. Ele diz e ele não pode voltar atrás. E aí o único meio é pagar a conta. Então, sabendo disso, mas voluntariamente, você vê lá em Gálatas, que ele a si mesmo ele se deu. Para satisfazer o querer de Deus, a vontade de Deus. E ele foi arrebentado, foi judiado por nós, Adão. E aí, meus irmãos, meus queridos, tudo que Deus tem como projeto, após a nossa salvação, a nossa fé que Ele nos deu, é que o seu Filho seja exaltado. Amém. A igreja nossa, se ela perder a visão, ela errou, ela perde a função. Se ela perder a visão, ela perde a função. Tudo que fizermos é para a glória do Filho. Né? Diz lá em Filipenses 1, sobre tudo, sobre tudo. Amém. Tão importante frisar que o sangue é tão importante que nós sempre comemoramos isso. Mas mais do que a comemoração da ceia, é o significado por trás, porque houve o Senhor Jesus que derramou a sua vida e derramou o seu sangue, e derramou de várias formas. Eu coloquei algumas referências aqui, na aflição do Getsemane, depois quando ele foi ferido, quando ele foi açoitado, quando ele foi ferido, os espinhos na cabeça, quando ele foi crucificado, depois que ele morreu, quando ele foi varado do lado, o sangue dele foi derramado abundantemente, para que todo o nosso pecado fosse. Lembra, ele era cordeiro, ele sofredor, mas agora em diante ele é o leão. Maravilhoso. Meu Jesus amado. Ô Daniel, eu vou dizer para você, ontem eu não assisti, mas eu vi algum reflexo do show da Madonna de sábado. Meu Deus do céu. Eu fico pensando no Alexandre de Moraes e toda a Curriola, todo mundo aí, cara. Que, cara, não estão nem aí com as coisas do Senhor e da provisão de Deus que é Jesus. Não está nem aí. E religião não resolve porcaria nenhuma, e só mesmo a fé em Jesus. Eu vejo que loucura que esses homens, meu irmão, que loucura que eles vão viver. Porque não se importaram com o sangue do Cordeiro derramado. Isso é fantástico. Tem uma coisa, cara, que é terrível, o Salmo 37 mostra, até li hoje o Salmo 37, nós vamos ver a queda desses homens, cara. Tu verás quando o ímpio, meu Jesus, nós vamos ver esse cara, vai ser muito complicado. Não porque eles foram cruéis, que isso é consequência, mas porque rejeitaram o sangue. Também li hoje Judas. Rapaz, lê lá, o Judas é um capítulo só. Ele fala assim, quando na consumação, ele vai convencer os ímpios das obras que fizeram. Meu Deus do céu, é inexcusável. E aí ferrou, meu. Mas nós que somos salvos, Boing celestial. Por causa dele. Meu sangue dele Deus derramado do céu. por nós. Resolveu toda Nosso sangue não podia ser derramado. Não tem nada igual. Para com isso. Você vai casa de Ubatuba, carro novo, casa, isso é tudo asneira. Vamos correr que o tempo está apertado. Tá bom, vou parar de falar. Caramba. Pergunta número 4, diz o seguinte: popularmente se diz, o sangue de Jesus tem poder, referindo-se a um desejo de livramento de algum mal. À luz da Bíblia, qual seria o real propósito do sangue de Cristo? Isso é fundamental, uma pergunta essencial. Eu vou só falando só porque, por exemplo, porque eu gosto muito disso. Meu irmão, preste atenção, o sentido do sangue.
Sangue em primeiro lugar é para... Olha, não esquece isso! Vai falar para quem que é? Primeiro lugar é? Não, para Deus? É. A próxima pergunta, segura. Ah, não é também? Qual que é o objetivo do sangue, no O princípio? objetivo do sangue É perdão e remissão. Eu falei ontem aqui, Daniel, não sei se você falou de manhã ou à noite, eu falei assim, olha, e é verdade, escuta, presta atenção, se você tem problema de consciência, de alguma coisa que você fez, você não entendeu ainda, ou não creu no sacrifício de Jesus, não creu. Se você tem uma bagagem, a sua bagagem, cada vez que você vai orar, o diabo sussurra no seu ouvido assim, lembra daquele negócio que você fez lá para trás, lembra? Você não consegue avançar, Daniel não consegue. A intimidação do diabo é te acusar. Olha, a intimidação do diabo é te acusar. Aí ele te lembra de uma coisa que você está devendo. Aí parou, desarticula você. E, o sangue, ele representa perdão. Eu chego diante de Deus, não por obras que fiz, mas por conta que criei naquilo que ele fez. Não por, olha isso, não por obras que fiz, mas crendo naquilo que ele fez. Rapaziada. Perdão total, pleno, absoluto. Por pior que seja o pecado. Se o cara mais pecador de todos, um pedófilo horroroso, tudo. Não, olha, sem justificar essa asneira. Nunca. Ninguém está alinhado. Não é pela beleza disso, é pela beleza de Cristo que mas no nosso time aí tem gente, aqui na nossa igreja, tem gente perigosa aí, gente. Matou gente, você não sabe nada, mas Deus transformou. Mas o importante é que o sangue é propício para qualquer pecador mais imundo que seja. É verdade, não tem. Um pecado foi tão intenso. Isso não pensa no nariz. Não, para com isso. O sangue de Jesus, por maior de todos os pecados, em todo tempo. E lembrando, sim, que o sangue de Jesus ele tem eficácia quando eu chego no reino, quando estou no reino e até o fim da minha vida ele tem eficácia. Não perde o valor. Isso. Agora, falar, então, olha o boçal. Eles dizem, então, já que o sangue sempre ele anula uma coisa, um errator que fala? Errorex. Você vai lá, então eu posso fazer tudo que eu quiser, eu vou lá e pago. Mentira. De maneira alguma. Como nós seremos do pecado para que a graça seja abundante? Camarada, nessa jogada você vacilou. É importantíssimo. Então, quando se falar em sangue, não é para você uma mandiga que você fala, alguém fala alguma coisa. Sangue de Deus tem poder. Não. Você entendeu? O entendimento é perdão, é remissão de resgate. Eu lembro que você falava que a senha é o sangue. Lembra? Eu falava isso. Sabe que eu esqueço as coisas? Ontem o Daniel, quando o menino começou a pregar, ele veio e falou, pai, o André, essa é a primeira pregação que você fez aqui. A questão do fruto, você só colhe o fruto quando está maduro. Que legal. Maravilhoso. É Deus fazendo, né? E aí a última pergunta, então é importantíssimo te entender isso. Porque a pergunta das Escrituras vão entender que o sangue de Cristo tem 3 destinatários. Agora sim. Quem são? Agora acabou. Brilha muito. Meu irmão, presta atenção, isso é essencial na sua formação, no seu conhecimento, na sua base, no seu progresso, no trilho que esse comboio, esse complexo está passando em cima. Presta atenção, em primeiro lugar, o sangue é para Deus. Tem que satisfazer a justiça de Deus. Que exigiu que você pecasse, tinha que morrer. A morte tem que acontecer. Eu tenho que ter um meio para satisfazer a justiça de Deus. E a justiça de Deus só se satisfaz com o sangue do puro, do inocente, do imaculado, aquele que não pecou. O único que não pecou foi Jesus. Presta atenção. Aleluia. Isso é fantástico. Aleluia. O único que não. E ele morreu não só por mim, mas por todo mundo. Disponível para todos. Para todo mundo. Só basta crer. A base é crer. Acabou. Então, em primeiro lugar, guarde aí, meu irmão, o sangue é para Deus. Amém. Agora, o segundo lugar é para mim, na minha consciência. Isso é legal também. Isso é. Eu só quero lembrar o seguinte, mas acompanhe o raciocínio e ajude aqui, eu acho que não sei se consigo explicar para eles direito. Eu preciso saber, conhecer, entender, para que o sangue seja eficaz para mim, eu preciso entender o valor que Deus dá para o sangue do seu filho. Perfeito. Se eu não entendo o valor que Deus dá para o sangue do seu filho, ela não tem eficácia na minha vida. Mais ou menos assim, eu chego, imagine que isso aqui é uma joia. Essa joia é supostamente de ouro. Como é que eu vou ter convicção de ouro? Eu tenho que mostrar para um ourives. Que você conhece? Aquele que diz que sabe, a última palavra fala assim, não, isso aqui é ouro. Então eu só vou dar valor a isso quando um expert no assunto deu valor daquilo. Perfeito. Porque para mim, na minha mão, isso aqui é uma bijuteria, é a mesma coisa. Quando eu entendo pelo Espírito de Deus, o valor, isso é fundamental, o valor que Deus dá para o sangue do seu filho, eu me encontro paz. Aí aquela história do juiz, eu cometi um delito tremendo,
E aí todas as questões foram resolvidas e eu fui não sei se anistiado é a palavra, eu fui absolvido, eu não sei se é absolvido. Eu sei o seguinte, que eu não tenho mais nenhuma condenação. Foi extinta a punibilidade. Foi extinta a punibilidade. Pronto. Aí eu chego, o meritíssimo, ele chegou, o magistrado, e ele disse assim, pronto, o senhor está livre, o senhor pode ir embora. Eu me levanto como réu e digo assim, não, perdão, excelência, não. Você não viu direito. Você não viu isso, eu mereço, não, eu tenho que ser condenado. Essa é a ideia do sangue para mim. Se eu não entender que a palavra de Deus está satisfeito, e aliás uma prova de que ele se satisfez, tudo é por fé, é que ele ressuscitou. Amém. Sabia que ele ressuscitou? Tenho certeza. Certeza. Eu não estava lá quando ele entrou no Santo dos Santos, no tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas na glória. Quando ele entrou lá e o sangue dele foi dado, foi aspergido. Já estava ele, Deus, eu não tenho fotografia nenhuma, eu não tenho filmagem nenhuma, eu não tenho nada, não tenho um livro, mas eu tenho a fé na palavra que diz que foi desse jeito. Amém. Ponto final. Então, isso é uma delícia, saber que as pessoas não precisam estar mais culpadas. A consciência, por mais que você fez coisas erradas na vida, se você se volta a Cristo e recebe a eficácia do sangue dele em você não deve mais nada. Você pode dormir tranquilo, que Deus aceitou o sacrifício dele e você está totalmente perdoado. É essa a ideia. Você é perdoado e por falta de conhecimento você se julga não perdoado. E aí a consciência amarra o cara a vida inteira. Né? E o terceiro ponto é a questão, nós precisamos destrinchar isso bastante para eles, viu? Isso para mim é fundamental. Espinha dorsal. E o terceiro ponto é silenciar o acusador. O acusador é o diabo. O diabo ele vai, ele sussurra. Por isso que falei ontem uma verdade. Quem não tem consciência real, verdade, de que não deve mais nada, Romanos 8, nenhuma condenação, nenhuma. Se eu não tiver essa convicção, eu não avanço no reino de Deus, não adianta. Eu tenho que silenciar a voz do acusador, do demônio, do diabo, inimigo das nossas almas. Inimigo das nossas almas, eu tenho que silenciar como? Tudo por fé. Pelo sangue de Jesus. Eu não mereço. Você fez isso, Daniel. Você tudo isso. É verdade. Eu não sei se você sabe a história, eu acho que foi de Lutero. Martinho Lutero. Que o diabo chegou e começou a acusar ele, acusava ele. E você se lembra? E você? E fez aquilo. E ele foi, anote, aí tal coisa. E ele foi. E assim mesmo você disse que isso está justificado. Aí ele falou assim, tudo é verdade. Mas o último, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. É isso, queridos. É maravilhoso que a gente possa ter um entendimento cada vez mais profundo do sangue. E ele é suficiente. Ele é maravilhoso. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto. Valeu.